No mundo de hoje, talvez uma das piores coisas que você pode fazer é ficar preso naquela mentalidade do politicamente correto e fracassado. E eu vou te explicar o perfil dessas pessoas e você vai ver que, sem sombra de dúvidas, você conhece ou tem alguém próximo que age dessa forma. Então preste bem atenção. Existe aquele que é o bom moço sem dinheiro, que gosta de criticar o negócio alheio, a profissão e o sucesso em geral. É o famoso cara que nunca elogia nada nem ninguém, mas vive buscando uma única falha daquela pessoa para justificar seu modo fracassado de pensar. Normalmente esse é aquele que demoniza o dinheiro. Exemplo de todo rico é ladrão, oportunista ou não deveria ter tanto dinheiro assim e deveria abrir mão em prol dos outros, enfim. Ele literalmente desconsidera todo o trabalho envolvido dessa pessoa. Para esse ser sempre vai existir um motivo aleatório que menospreze a pessoa. Por outro lado, existe aquele que até teve um certo sucesso na vida, mas o seu modo de pensar ficou travado no período medieval. Aquela mente fechada, arcaica. Não entende absolutamente nada de atualidade ou tecnologia e critica o trabalho digital e intelectual. Para ele, o trabalho braçal é o certo e todo o restante é vagabundo. Tudo que você trouxer a essa pessoa de informação diferente, inovadora, tudo sempre vai ser ruim. Eu sei que para muitos pode parecer um pouco absurdo, mas saiba de uma coisa. Atualmente, uma pessoa esforçada que esbanja conhecimento é uma verdadeira ameaça e você vai entender o porquê. Eu tenho plena consciência de que muitas pessoas que eu conheço, e você também obviamente deve conhecer, odeiam a ideia de marketing, vendas, negócio online em geral, porque simplesmente pensam que tudo isso, entre aspas, está abaixo deles. Mesmo que não digam isso explicitamente, você pode perceber isso no que falam por aí. Eles se fecham no que acreditam ser uma perspectiva superior, que demoniza os vendedores que não estão atrás do balcão e sim na internet. Afinal, todos esses vendedores são desonestos e pilantras. Na realidade, isso é uma ilusão. Essa tal perspectiva superior está cheia de mal-entendidos e falta de empatia e muito ódio. Ela está, no mínimo, no mesmo nível de consciência, se não pior, ao que deveria estar tal vendedor desonesto. Isso é semelhante à maneira como republicanos e democratas ou carnívoros e veganos lutam. As pessoas elas ficam presas em uma ideologia específica e se identificam com ela. Se torna parte da sua identidade e uma ameaça à sua sobrevivência quando a ideia de sua identidade é ameaçada. Um exemplo é daquele torcedor fanático que não consegue manter uma conversa saudável e sempre quer brigar, discutir, incutir sua opinião sobre seu time ou aquele jogador de estimação. Aquela pessoa chata que você precisa dizer sim senhor pro cara parar de falar, porque ele definitivamente não está aberto para ouvir. Para ele é isso e pronto. E um dos fundamentos que eu particularmente enxergo nisso está baseado na perda do controle. Uma pessoa que se vê ameaçada por outra mais inteligente perde o controle. Uma pessoa que se vê que uma outra pessoa está dando bem com menos esforço perde o controle. O cara que vê seu time perdendo perde o controle. Um exemplo palpável é daquele pai rígido que sempre teve o controle da filha e hoje, quando mais velha, quer ter sua liberdade e o pai fica podando. Vive problematizando tudo que ela faz, todas as pessoas que ela considera importante. E essas pessoas são burras, sabe por quê? Primeiro porque quando você conhece uma pessoa que tenha chegado onde chegou com menos esforço, o mínimo seria você extrair dessa pessoa as informações relevantes. Afinal, a troca de experiência só vai trazer crescimento para ambos os lados. Segundo que essa pessoa que perdeu o controle ou está presa a perder, está sem opções. Sem opções porque eu vou te dar um exemplo que me veio na cabeça esses dias, você vai entender. Se algum dia você já viu como funcionava o serviço postal de Nova York? Pois é, o sistema de tubos pneumáticos já foi uma parte essencial da vida nova-iorquina. Cilindros contendo cartas eram transportados através de tubos de ar comprimido a uma velocidade de mais ou menos 60 km por hora. Para você ter uma ideia, no auge da sua operação, o sistema ele carregava cerca de 95 mil cartas por dia, o que representava em média 1/3 de toda a correspondência que circulava em Nova York. Era uma ótima solução até então, mas o que aconteceu? Bom, os tubos continuam lá, você consegue ver vários por lá, mas a sua utilidade já era. Quando eu disse que não há opções para aquele perfil de pessoa acima, é justamente por isso. Ou você se moderniza, se atualiza, ou você vai ser uma pessoa ultrapassada. E aqui abro um parênteses porque muitas pessoas costumam dizer que há sim opções. Na teoria existem opções, mas a opção é evoluir ou parar no tempo. Eu, no caso, considero sem opções porque eu penso que a pessoa deveria ter interesse em mudar ou mudar. Entende?
O mal da mente fechada se agrava ainda mais quando há uma diferença de idade. Olha só, antigamente um jovem jamais teria como ter um dinheiro igual a um advogado com 40 anos de carreira, por exemplo, que batalhou anos para conquistar. Hoje, um jovem que acerta em um negócio digital, marketing, serviço inovador ou vira um streamer de um jogo notável, por exemplo, já consegue mudar de patamar. E olha só, mudar, eu estou dizendo, de uma vida com abundância, uma vida que mude a vida do jovem e dos pais também. Vou te dar um exemplo que você vai concordar. Veja a quantidade de Porsches na rua. Antes você observava com frequência uma pessoa mais velha dentro do carro, ou o filho desse senhor. E o que mudou? Bom, hoje o filho que presenteia o pai com esse Porsche. E antes que os chatos de plantão venham falar, eu não estou de nenhuma forma ignorando o passado, desconsiderando profissões ou qualquer coisa do tipo. Nem muito menos dizendo que hoje só há digital e só dessa forma dá para ganhar dinheiro. O ponto aqui é reconhecer e não desmerecer. Reconhecer o advogado que passa o dia inteiro elaborando peças ou indo ao fórum, até o streamer que passa 24 horas sentado no mesmo jogo. Que sinceramente eu não vejo nada de fácil nisso. Ambos os lados exigem esforços e ambos trazem benefícios e desgostos. E nenhum dos lados deve ser excluído, nem muito menos demonizado. O dinheiro em geral, advindo de maneira lícita, legal, não pode ser demonizado. Entenda isso. Basta ter respeito e internalizar que vivemos em um mundo completamente diferente do que de 10 anos atrás. E que felizmente hoje há muito mais oportunidades do que antes. E opções também. Enfim, o ponto que eu quero chegar aqui é sobre parar um pouco de ficar tentando entrar numa disputa inútil e abrir a mente. Seja trabalho braçal, intelectual, você precisa saber a respeitar e principalmente não viver só de conquistas passadas. Você precisa ser permeável ao novo, flexível. Eu digo isso porque eu também tive que mudar. Meus pais, por exemplo, queriam que eu concluísse o ensino médio e fosse para a faculdade. Seja lá o que eu fosse fazer da vida, eu precisava ir na faculdade. Seria o único jeito de ganhar dinheiro para eles, né? Então, quando eu tinha lá meus 20 e poucos anos, pensava o mesmo que seria quando eu tivesse os filhos, que eles teriam que estudar muito mais do que eu estudei para eles chegarem em algum lugar. Essa minha opinião era até então rígida, mas passado o tempo, com meus 30 e poucos anos, aquele padrão rígido da faculdade já começou a dar uma fraquejada. Começo a me questionar, mas será que isso realmente vai fazer alguém mudar de vida? Será certo esse caminho? Mas o que eu posso dizer é, seja flexível, absorva o máximo de conhecimento e se você se deparar com uma pessoa melhor que você, com mais dinheiro e reputação que você, agradeça. Você está tendo mais uma oportunidade de crescimento. O sol nasce para todos.